grande dia, Gustavo Machado, depois de Redcast, 3 irmãos, emplacar 5 debates consecutivos, tratorando, depois de emplacar a terapia pela qual um de seus um de seus adversários fez no Redcast, tá? Inclusive eu fui humilhado, a maior humilhação que eu tomei na minha vida foi por conta de um debate, eu saí como culpado, né? Então é o seguinte, depois de 3 Irmãos Podcast, depois de Redcast, ele chega no Inteligência Limitada do Vilela pra debater com o Lucas Pavanato, o forjado na guerra. Isso na época ele era do MBL, agora ele não é mais do MBL. É o vereador mais votado, não apenas da cidade do Brasil, mas da cidade do Brasil não, da cidade de São Paulo, mas também do Brasil. E eles foram debater comunismo e liberalismo. Mas claro, teve uma pautinha moral. Conservador faz pergunta polêmica para marxista. Ai, meu Deus, vamos começar por esse? Vamos pela pauta moral, só para nós ver o que aconteceu. Vamos embora. Ai, papai. Eles sim propõem revolução. E para minha pergunta aqui, mudando um pouco de assunto, eu queria saber qual que é a sua opinião, já que eu já sei que você não tem tanta pressão pela vida, porque você passa pano por aquele período histórico ali da União Soviética. Cara. Isso aí é olhar de alfa, hein? Com todo... Tá. Esse olhar de alfa, hein? Esse olhar de alfa só pode ser enfrentado pela cruzada de braço do Rubão. Isso aí é igual seria igual 2 cavaleiros de ouro lutando, tá? É uma luta de 1000 dias, tá? O olhar de alfa, Hunter Eyes, tá? Hunter Eyes versus a cruzada de braço do Aldebaran do Rubão, tá bom? Seria igual o Chaka de Virgem com a Iolia lutando lá no santuário, tá certo? É 1000 dias, tá bom? Soviética, onde morreram 5 milhões de pessoas. Mas eu queria saber sua opinião em relação às vidas também que não nasceram. Então, hoje, milhares de bebês são mortos no ventre, todos os dias, infelizmente. E você tem uma política de esquerda, geralmente a maior parte da esquerda se alinha com a morte desses seres humanos, indefesos, que não pode ser defendido. Ah, teve a pauta moral. Claro que tem que ter a pauta moral, né, pô? Você defende, você diz que é um cara que é contra a exploração, é contra a violência do mais vulnerável. Eu queria saber sua opinião sobre aborto. Você é a favor ou não do genocídio moderno praticado pelo aborto? Ele tá vendo assim, ó. Peguei o Comuna. Peguei o Comuna. Tá falando aí de economia, de classe trabalhadora, de história. Mas eu quero ver ele falar de aborto, drogas. Pior que ele lambeu bem sim, aborto. Você é a favor ou não do genocídio moderno praticado pelo aborto? Bem, primeiro, nós trotskistas, como eu disse, foi quem denunciou as mortes lá na União Soviética, na Ucrânia, os milhões, inclusive quantitativamente, com muita bibliografia publicada a respeito. Então, era sempre as coisas que ele disse que eu disse, né? Sobre essa questão, eu sou totalmente favorável ao aborto, não tem genocídio algum, as pessoas não nasceram, como ele disse, a pessoa ainda não existe. Somente em base a uma premissa religiosa, a pessoa pode lidar com isso, né? São pessoas que ainda não existem, não nasceram, então... Que isso, Vilela? Sou absolutamente favorável. Que porra? Que isso? Que isso na mão dele? Ah, não! Ah, ele trouxe o Action Figure! Ah, não, pelo amor de Deus, cara, não é possível que ele fez isso, cara. Eu não acredito que num debate... Ele fez foi caso pensado, cara. É caso pensado. Ele falou, vou debater capitalismo versus liberalismo. Em algum momento eu vou ter que puxar uma pautinha moral. E ele trouxe um fetinho, cara, impressora 3D ainda por cima. Ou será que é um brinquedo? Deixa eu ver, é um brinquedo? É um brinquedinho ou é um fetinho? Não, é um fetinho mesmo. Eu pensei que era uma bonequinha, cara. Não é... Ai, credo. Ui, jeito ruim. Você mandou imprimir um fetinho? Meu Deus, cara. Como assim? Por que você trouxe isso? Onde ele tava? Tava no teu bolso? Onde tava guardado esse negócio? Pelo amor de Deus. Que isso, gente? Que absurdo. Mas não foi... Eu tô... Não, pera lá. O cara...
Você recebeu um convite para debater comunismo versus capitalismo versus comunismo, marxismo, capitalismo, não sei. E a primeira coisa que você pensou, vou imprimir na impressora 3D, ou sei lá, pegar o bonequinho que vem na Barbie, mãe, dona de casa. Tem a Barbie dona de casa. A Barbie é a dona de casa. Não, a Barbie Tradwife. Vocês já viram a Barbie Tradwife? É, nessa onda aí de Donald Trump, fim da cultura woke. A Mattel já ignorou o filme feminista, tá? Já ignorou o filme feminista lá e lançou a Barbie Esposa Troféu. É, vocês não viram ainda? Ô louco, a Virgínia até postou no story dela. A Barbie Esposa Troféu. E ela vem com a bonequinha e farinha de trigo, porque a Esposa Troféu ela tem que fazer o pão em casa, entendeu? Bonequinho do Pavanato. Pavanato, por favor, não me coloca. Que porra é essa? Tipo, bonequinho do Pavanato. E aí ele pegou o bonequinho da Barbie, a Esposa Troféu, cara. Não é possível. Mamãe, cadê a minha bonequinha? Você jogou ela no lixo, mamãe? Não, filhinha, o papai levou ela pra debater. Mas mamãe, eu tô brincando aqui com a minha Barbie. Não tem nenhum problema com relação a isso, sempre disse isso de maneira absolutamente clara, que deve existir aborto, inclusive, não só legalizado, mas inclusive provido pelo Estado, entendeu? De maneira gratuita, para que as mulheres possam ter acesso e não gerar vários outros problemas sociais, por uma questão moral, gera tantos problemas na sociedade. Então, com relação a isso, não tem nenhum problema de dizer, essa sempre foi a minha posição de maneira clara, transparente e direta. Pergunta para o Gustavo e aí você aproveita no final e faz uma pergunta para ele e depois vamos para considerações finais. Não porque não teria mais assunto, mas porque o Gustavo tem horário aqui, né? Então vamos lá. Fechou, vamos lá. Ó. O Vinícius Nunes. Você defende a liberdade de expressão, mas governos de esquerda sempre censuram opositores. Cuba prende jornalistas, a Venezuela silencia dissidentes e até movimentos progressistas tentam calar quem discorda. O socialismo realmente defende a liberdade ou apenas quer censurar quem pensa diferente? É uma ótima questão e que acho que permite até matar essa questão para todo mundo que está assistindo, né? Redes sociais também, né? Eu poderia listar aqui, só hoje, tá? Não precisa nem ser na história passada, não. A Arábia Saudita, por exemplo. A Arábia Saudita, recentemente, um jornalista opositor que estava exilado, que nem podia ir lá, ele foi sequestrado pelo governo da Arábia Saudita, levado para dentro da embaixada e o corpo dele foi desapareceu, um jornalista famoso, não era um jornalista lá do B. Eu poderia listar aqui vários países capitalistas, onde há mercado, que tem ditaduras, que não há liberdade de expressão, que há perseguição, morte, etc. Então é uma maneira muito simplória, né? Você botar um estigma, o socialismo, liberdade de expressão, etc. O capitalismo, sei que no capitalismo o que foi a regra, inclusive, foi o contrário. O que foi a regra foi o contrário. Então, eu censuro fortemente, ataco fortemente o que são perseguições feitas pelo governo da Venezuela, que nunca foi socialista, de passagem, mas mesmo que se fosse, sem dúvida fraudou o último processo eleitoral, por exemplo, não tem nenhuma dúvida disso. As evidências nesse sentido são muitíssimo claras. Não apoio nenhum tipo de medida. Pelo contrário, o que o socialismo defende, para onde nós caminhamos, é no sentido da participação, da democracia efetiva das pessoas, não a democracia formal, onde você vota de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, vai para casa e não tem participação mais em nada. Mas uma democracia onde o trabalhador não apenas produz, mas ele participa cotidianamente por meio de órgãos democráticos, por meio de conselhos, do processo de distribuição da riqueza que é produzida. E não simplesmente um acionista, que faz aquelas votações de conselho de acionista da empresa, que tem uma pauta desse tamanhozinho assim, uma folha de caderno, onde você define quanto lucro que vai para sua conta bancária, quem vai ser os administradores e qual que é o salário dos administradores da empresa. Essa é a gestão do capital feita aí por essas figuras supostamente fundadas no mérito, né, que abocanha aí de forma parasitária a enorme maioria da riqueza da sociedade. Ora, se o preço é subjetivo, evidentemente a riqueza também o que é medida pelo preço, né? Então, é evidente que isso não faz nenhum sentido. Isso é uma história da carochinha para você tirar a base real da produção de riqueza que só pode estar na classe trabalhadora. Ó, a cinematografia do Virilha, hein? Olha a cinematografia do Virilha. Coisa que os liberais assumiam no passado. Sabe por que eles assumiam no passado? Não é porque era um erro, é que eles precisavam de admitir isso para lutar contra a aristocracia, que é a base do conservadorismo, que lutou contra os liberais predominantemente ao longo de todos esses últimos séculos. Agora,
Tá, mas e a cultura woke? Que a classe capitalista se transformou conservadora, e é coerente, viu, Lucas? Eu admito pra você que é coerente, porque, olha, antes eles estavam lutando para ser a força hegemônica e dominante. Agora eles são, então eles não precisam mais ser revolucionários. Agora a gente xinga toda a revolução que aconteceu na história, fala que até a Revolução Francesa foram comunistas, embora nem existia comunismo na época no sentido que nós entendemos hoje. E agora que nós tornamos a classe dominante e viramos conservadora, também joga fora até a teoria econômica que tinha, funda ela na subjetividade, porque aí a gente pode justificar os privilégios em cima do qual a gente está embasado e o caráter parasitário desse setor social das grandes empresas que controlam o mundo hoje, mesmo sem fazer porcaria nenhuma. Ih, rapaz, ó. E a pergunta pra ele? Tem uma pergunta? Tem. É a última pergunta. Ah, tem a última pergunta? Pode ser geral, pode ser sobre qualquer assunto. Tá. Essa foi você respondendo a pergunta, certo? Sim, E agora sim. você pode fazer uma pergunta pra ele e depois cada um faz comentário geral. Se quiser, né? Não, tranquilo. Vamos fazer a última pergunta, então. Como é que você analisa as mortes do capitalismo no período mais recente, como, por exemplo, Primeira e Segunda Guerra Mundial, que levou a que milhares de pessoas forem mortas por domínios de mercado? E detalhe, em países que, sem as destruições que foram causadas, era impossível o livre mercado se desenvolver. Como é que você dorme, coloca a sua cabeça no travesseiro, sabendo que esse sistema capitalista que você diz defender causou cerca de 40 milhões, alguns dizem 25, 30, na Segunda Guerra Mundial, mais de 20 milhões depois, e que esse sistema ele existiu ao longo dos últimos 2 séculos, fundamentalmente em base de ditaduras que, sem julgamento, nada do que você falou, matavam muitas pessoas. Aliás, talvez tirando os Estados Unidos, um outro lugar, nenhum país capitalista no mundo, todos eles passaram predominantemente por ditaduras e arbitrariedades foram cometidas em todas. Então, já que você insiste muito nessa coisa com relação a mim, eu não tenho nenhum problema, porque eu não avalizo nenhum desses sistemas. Como é que você encara, então, os regimes capitalistas que foram predominantemente ditatoriais e fomentaram uma guerra atrás da outra com milhares de mortes? Você se sente um genocida por causa disso? Bom, A minha resposta pra você, Gustavo Machado, a minha resposta pra você é isso aqui, ó. Por que você é a favor disso aqui, ó? Contra isso daqui? O que você tem contra isso aqui, ó? Hein? Essa é a minha resposta pra você. Esse bonequinho aqui pra você não tem vida? Hein? Você sabia que ele tem câncer? É isso que você acha? Você acha bonito? Você é a favor? Ele tem câncer? Ele é professor. Você é contra os professores? Hein? Tá? Ele é de Pomarola, Santa Catarina. Ele é alemão, Heisenberg. Não é Pomarola. Como é que é o nome da cidade? Que tem alemão? Que tem brasileiro que acha que é o nome? Ele é de Pomarola! Pomodora, tá? Ele é de Heisenberg, tá? Ele é de Heisenberg. E ele tem câncer. E ele é professor. Você quer matar ele? Bata. Mata. Toma essa garruncha. Hein? Pega essa garruncha, mata quem você quer matar. Sabe? É isso que você quer? Mata logo. Aqui, ó. É isso? O alemão? Pelo amor de Deus. Fala. primeiramente, o nazismo, se você olhar na definição teórica deles, eles eram críticos do capitalismo. Se você olhar principalmente para Mussolini era um socialista que achou que o processo revolucionário do socialismo estava... Nazismo? Por que falou de nazismo? Você falou? O que ocasionou as guerras? A Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Ah, Primeira Guerra Mundial. Eu falei Não, de você falou guerra, da segunda. Você falou da segunda. Coisa. O nazismo, que causou a Segunda Guerra Mundial, ele era uma ideologia crítica do capitalismo, assim como o fascismo. Aliás, o próprio Mussolini era socialista, se decepcionou com a demora para a Revolução e criou o fascismo. Então, assim, é complicado você criticar nesse sentido. São países que não tiveram nenhum tipo de... A cara dele. É esse aqui, ó. Aí esse aqui, como não? Uncha. Mata quem você quer matar. É isso que você quer, Gustavo? Mata quem você quer matar. Vai, Comuna, vai. Toma essa garruncha. Mata quem você quer matar. Ô, chat, tudo certo. A política capitalista, muito pelo contrário, foi centralizada no Estado. Você tem a questão do preço, ele falou que o preço define sim a riqueza. Não, o preço é só uma unidade de medida da riqueza. Quando você fala sobre o socialismo, etc., e o capitalismo, as mortes do capitalismo, a verdade é que você tem países
que são capitalistas e não são ditaduras. Mas você não tem países socialistas que não são ditaduras. Todo país socialista é uma ditadura. Por quê? Porque é um pressuposto fundamental. Não tem como você estabelecer um socialismo sem uma ditadura. Então essa é a diferença. O capitalismo em si, ele não propõe um modelo ditatorial. Pode acontecer modelos ditatoriais durante o capitalismo, mas ele não é o objetivo em si, não como no caso do socialismo. E ele acabou de defender aqui um genocídio de bebês inocentes. Ele usou como critério o nascimento. Então, se antes de nascer significa que não é um ser humano com direitos, você acabou de defender isso. Um bebê assim, ó, totalmente formado. Ele não é um bebê, é só um boneco! Isso é um brinquedo! É igual aqui, ó. Aí, ó. É um boneco aqui, ó. Quer brincar de hominho? Piu, piu. O meu é mais forte, hein? Deixa eu ver, será que eu tenho um hominho aqui? Piu, piu. Tem o Hulk, pera aí! Aqui, ó. Vamos brincar de hominho, vamos lutar então. É pra brincar. É pra brincar de hominho em vez de debater? Vamos brincar de hominho então, pô. Eu gostava, quando eu era criança, só brincar de hominho aqui, ó. Hulk esmaga! Vê! Fala, comunista! Você mataria o Hulk? Comuna, filha da mãe! Não vai pegar o meu carro, comuna! Você tem iPhone! Hulk não gosta de iPhone, comunista! Pô, vamos brincar de bonequinho, pô. Né? Acabou a gracinha, chat. Igual esse aqui. Ele disse que ele não é um ser humano desenvolvido Mas isso aí não é um ser humano, isso é um boneco, caramba! Meu Deus do céu. o suficiente, que ele não pode ter os seus direitos garantidos e que ele pode ser morto. Ele é um boneco. Ele é um boneco, como é que ele... Então a mulher foi irresponsável, teve relações sexuais irresponsáveis, ela Só a mulher. vai lá e mata pra se livrar do problema. Da mesma forma que vocês matam as pessoas pra se livrar do problema durante as revoluções comunistas. Isso mostra quem é você de fato. Você é um homem sem Nem o câmera tancou. apego pela vida, que em nome da ideologia sacrifica vidas. Vidas humanas, vidas inocentes. O defensor do fraco, do pobre, olha só, do oprimido. Mas uma vida que não pode se defender, que não tem como falar, Não, a vida, isso é um boneco. que não tem como se expressar, que tá indefesa, oprimida pelo mais forte, ela pode ser descartada. Cara do Gustavo, cara. Em nome do egoísmo. Que você diz criticar o capitalismo. Então, o egoísmo do capitalismo é ruim. Agora, o egoísmo na hora de matar um bebê não é. É necessário. Ó a entonação de voz. Ó. Presta atenção nos detalhes, chat. Você tem que... É necessário por quê? Porque meus anseios estão acima da vida. Assim como em uma revolução socialista, os seus anseios estão acima da vida. Fala, o trotskismo criticou a revolução. Os seus anseios estão acima da vida. Fala, o trotskismo criticou a revolução. Coisa nenhuma, criticou quando perderam poder. Porque pra vocês o que vale é o poder, o que vale não são os fatos. As pessoas pra vocês são meios para um fim de uma revolução utópica. Da mesma forma que um bebê, pra vocês é meio de um fim. Essa ele tá fazendo pro Instagram. Essa ele tá fazendo pro Instagram. Será que ele colocou no Instagram? Deixa eu ver. Será que ele colocou no Instagram? Essa tem cara de ensaiado. Que não é possível. Ele levou o boneco no bolso. Ele levou o boneco no bolso, cara. Ele já tava esperando isso. Ah, tá no Instagram. Óbvio que tá no Instagram. Comunista zomba dos cristãos. Que? Se ele vai ser descartado ou não, se vão picotar ele em pedaços e ele vai sentir dor ou não, você não liga. Você não liga porque a vida pra você tá em segundo plano. Pra mim não, isso mostra a diferença entre nós. Existem diferenças que são legítimas, outras não. Um homem que relativiza a vida, homem que defende a morte não tá no mesmo patamar moral do que eu. Calma! Calma, não precisa chorar também, cara. Calma, é um boneco, é um brinquedo! O Gustavo não vai matar o boneco aí, cara. Calma! Mas, meu Deus do céu, que apego é esse com o brinquedo? Se bem que se alguém perdesse meu Hulk aqui, eu vou ficar nervoso também, né? Comunista. Hulk quebra iPhone de comunista. Não faz isso não, Hulk. Por quê? Deixa eu quebrar. Não faz isso não, Hulk. Você é meu amigo. Pô, quantas vezes a gente brincou junto? Mas ele tem canal no YouTube, ele é comunista e trabalha pra empresa capitalista. Hulk não gosta. Calma, Hulk.
Calma, calma. Hulk não gosta de comunistas com canal no YouTube, é hipocrisia da esquerda. É hipocrisia, Hulk não gosta. Aí, ó, você viu? Hulk não gosta de hipocrisia da esquerda. Para, calma. Esse Hulk aqui eu tenho desde que eu tenho um apego também. Se alguém ameaçasse de matar o meu Hulk, eu ia ficar assim, ó. Eu ia ficar assim, ó. Se alguém ameaça, é esse, meu Hulk. Tá? Eu ia ficar assim também. Não, isso mostra a diferença entre nós. Eu ia ficar assim, ó. Existem diferenças que são legítimas, outras não. Um homem que relativiza a vida, um homem que defende a morte, não tá no mesmo patamar moral do que eu. Não mata Hulk, por favor. Eu tenho Luigi. muitos defeitos, mas jamais defeito. Não mata Hulk, Luigi. Não mata Hulk, não. Me doa pra crianças carentes. O Hulk quer morar com você, Luigi. Hulk promete brincar com teus filhos. Hulk não mata Hulk, por favor, Luigi. Hulk é gostoso, Hulk é legal. Hulk não vai fazer mais. Presta atenção, hein, Hulk. Tu fica aí, ó, falando mal de... Tá? Defenderia esse absurdo. Você não. Você moralmente defende uma ideologia inferior, uma ideologia que relativiza a vida humana. E por isso, nos regimes que vocês defendem, a morte predomina. Predomina, essas são as verdades. Por isso que eu deixei essa pergunta por último, pra deixar claro quem é você. E? Em última instância, você é um homem que relativiza verdades. Em última instância, relativiza a vida. Então, se vão injetar veneno no coração de uma criança pra ela ter um ataque cardíaco, se vão picotar ela em pedaços, não importa. Tomando aguinha. Veneno no coração de uma criança pra ela ter um ataque cardíaco, se vão picotar ela em pedaços, não importa pra você. Porque o que importa é que a bonita... Isso, olha pra câmera, pô. Você tem que olhar pra câmera também, pra postar no Instagram. Se tu fica olhando só pra ele, com essa cara, tem que olhar pra câmera também, pra galera do Instagram compartilhar. Faz isso aí, o comunista... Ah! Né? que foi responsável junto do seu parceiro irresponsável também, ela possa matar o próprio filho e se livrar do problema. E? Então, muito legal terminar o debate aqui deixando claro quem é o comunista que veio debater comigo. Ele guardou o brinquedo ali pro final. Um homem que não tem apreço algum pela vida. E ele postou no Instagram, óbvio, ó. Ele postou no Instagram, ó, bombando, já tá bombando no Instagram. Tá? Já tá bombando, mas isso aí. Bom, tá aí então. Tá aí, ele removeu 2 cortes do Instagram. Vixe, não deu certo. Beleza, então.